Bem, lá vamos nós, né, para mais uma etapa de nossos vídeos. E agora nós vamos tratar com vocês, afinal, o que é conflito, né, e também o que é o processo chamado resolução de conflitos. Bem, especificamente quanto à questão do que é conflito, são muitas as definições, enfim, a respeito do que seja o conflito. Algumas vão tratar aspectos psicológicos do conflito, outras vão tratar especificamente, né, dos interesses que estão lá presentes, enfim. Então, como são muitas as definições, eu selecionei uma aqui que eu acredito possa apresentar a você os vários elementos que se apresentam quando nós estamos diante de uma situação que nós podemos, né, dizer que é uma situação de conflito. Bem, essa citação aqui é a do Mark Snyder, né? São pesquisadores da área, né? E o que eles dizem? Que o termo conflito ele se aplica a uma série de fenômenos empíricos, ou seja, que a gente pode ver no nosso dia a dia. Agora, o que eles dizem? Que para que haja um conflito, segundo eles, tem que estar presente 4 condições. Quais são elas? A primeira, 2 ou mais partes. Ou seja, existe um indivíduo e um outro indivíduo e logo eles formam partes diferentes. Grupos, imaginemos uma empresa, tem um grupo que pensa de um modo, né, e outro grupo, né, que pensa de outro modo. Então, sempre é necessário que haja mais que uma parte, porque se existe tão somente uma, não haveria conflito. Aquilo que ela pensa a respeito do seu ambiente, da sua profissão, enfim, ou qualquer tema, se somente ela se encontra presente e somente existe uma visão, logo não haverá conflito. O segundo aspecto é quanto a uma situação que envolve recursos ou posições escassas. Recursos. Imaginemos a você recursos financeiros. Existe X valor e ele tem que ser dividido para várias pessoas. E aí, como vai se fazer essa divisão? Posições. Olha, eu penso desse modo, você pensa de outro modo, e não há espaço para nós, digamos, pensarmos juntos de um modo diferente. Existem poucas possibilidades de mudança de uma situação qualquer onde se apresentam aquelas posições. Ou seja, tem que ser daquela forma. O terceiro aspecto que os autores colocam é quanto ao que eles chamam de comportamento que é projetado para ferir ou prejudicar o outro. Ou seja, na relação conflitiva, existem comportamentos que acabam tendo por função ferir, e esse ferimento pode ser físico, pode ser de cunho psicológico, pode ser, enfim, os mais variados aspectos que você puder pensar. E o outro aspecto, né, desse comportamento é que ele pode também estar sendo feito com o intuito de prejudicar o outro. Imaginemos você no seu trabalho, você entrou em conflito com alguém do seu trabalho, aí o que ocorre? Essa pessoa, a partir desse conflito, começa a agir para querer te prejudicar, né? Isto porque ela não concorda com você, enfim. Imaginemos que ela queira o seu cargo e por aí vai. Então, o terceiro aspecto é esse referente ao comportamento. E, por fim, eu acredito que esse, digamos, fecha esses 3 elementos, é que os objetivos são mutuamente opostos. Ou seja, uma pessoa pensa X, a outra Y. Então, há uma oposição entre os objetivos. E isto faz com que a possibilidade, né, de que existisse algo em comum entre essas posições não exista. E a partir daí se instaura o conflito. Bem,
Agora vejam, para Mack e Snyder, esses conflitos, né, podem ocorrer, quer seja entre indivíduos, você, por exemplo, deve ter visto, né, nesses programas que nós costumeiramente vemos no Brasil, né, que tratam da violência, enfim, conflitos entre indivíduos, o fulano brigou com uma outra pessoa e a agrediu, é, familiares, né, pai com filho, filho com pai, enfim, grupos, né. Imaginemos, recentemente, por exemplo, nós tivemos um evento, né, social aqui no Brasil chamado os rolezinhos. E o que é o rolezinho? Um grupo, né, de determinada camada socioeconômica esteve em um ambiente que até então ele costumeiramente não frequentava, né? E a forma dele ver o mundo, de se manifestar, enfim, de se vestir e tudo mais, acabou por fazer com que esse grupo, né, entrasse em choque com as pessoas que estavam no shopping, que costumeiramente têm uma ideia de shopping diferente. E por fim, né, o conflito de nações. Este você já deve ter visto, né, costumeiramente, infelizmente, vez ou outra acontece, é quando todo um povo, né, e uma nação entra em conflito com outra. Bem, agora, os autores, eles dizem também que o conflito pode ser ativo e passivo. Bem, qual seria essa distinção? O conflito passivo é aquele que existem interesses mutuamente opostos, enfim, as pessoas querem se prejudicar e tudo mais, umas às outras, né? Mas não há uma ação de fato. Imaginemos você que você não concorda com uma pessoa e você se posiciona frontalmente contra ela, mas aí você não se manifesta, você vai levando, né? É que podemos dizer assim. Bem, quando isso ocorre, nós podemos dizer que é uma posição passiva ou estática. Ou seja, o conflito existe, só que ele está como que latente. Agora, para os autores, ele se torna ativo quando acontece algo novo. E o que é? Começa a haver os esforços e ações para se prevalecer diante do conflito. Então você manifesta-se de fato contra a outra pessoa, você produz um documento a respeito daquela pessoa, chama grupos para se unir, digamos, para se posicionar contra essa outra pessoa ou grupo, enfim. Então, a partir daí, nós temos um novo momento, que é o que nós chamamos, né, de conflito dinâmico. E a partir daí, né, nós vamos ver, por exemplo, algumas estratégias para resolver, né, estes conflitos, quer sejam os passivos, né, porque também é importante, né, que seja resolvido, porque se ele se transforma em conflito dinâmico, ele pode prejudicar a família, pode prejudicar uma sala de aula, a empresa, ou mesmo uma instituição política, né, um país. Bom, agora que nós vimos, né, uma definição de conflito, vamos avançar um pouquinho mais e vamos tratar do nosso tema do curso, né, o que é resolução de conflitos. E para isso eu trouxe essa citação aqui do Berkovitch, que é um pesquisador da área, né, Jacob Berkovitch. E o que é o conflito? Eu vou ler junto com vocês, né? E logo depois vamos comentar. Ele estuda o fenômeno, a resolução de conflitos, né? Me perdoe. Ela estuda o fenômeno do conflito e analisa meios para trazê-lo sob controle, trazendo suas ideias e conceitos para suporte em conflitos reais, sejam eles nacionais ou internacionais, de forma a promover relações melhores e mais eficazes entre os Estados e os povos. Resolução de conflitos trata de ideias, teorias e métodos que podem aumentar nosso entendimento do conflito e nossa prática coletiva de redução na violência e aprimoramento de processos políticos
para harmonizar interesses. Então veja só, a resolução de conflitos é uma área que eu apontei no início da minha fala, né, logo no primeiro vídeo, que busca analisar o fenômeno do conflito, né, e pensar mecanismos, estratégias para se trazer eles sob controle, né, quer sejam os conflitos sejam nacionais ou internacionais. Essa área recebe contribuição de uma série de ciências diferentes, né? Dentre elas eu cito a psicologia social, sociologia, a diplomacia, enfim, todas estas áreas acabam tendo, digamos, um investimento na pesquisa sobre esse tema que é o conflito, né? E começam a fornecer ideias, teorias e métodos para fazer com que nós, primeiro, entendamos o que é o conflito, né? Que é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? E, por outro lado, como agir por meio de métodos, enfim, de modo que nós reduzamos a violência e aprimoremos, né, os processos políticos para harmonizar os interesses. Então, vejam aqui a imagem, né, de uma pessoa entre duas. Essa pessoa que está no meio entre duas, ela teria, digamos, essa função. Imagine um observador que está olhando duas pessoas que estão entrando em conflito e pensar em como resolver esse conflito. De certo modo, a resolução de conflitos pode ser exemplificada por essa imagem. É claro, às vezes o próprio indivíduo pode fazer isso, né, e nós desejamos que você assim o faça. Não precisa de um mediador, como o exemplo da imagem, mas ela é emblemática. A resolução de conflitos busca analisar e pensar estratégias, ideias, métodos para resolver os conflitos e harmonizar os interesses de modo que nós não tenhamos a violência que muitas vezes pode vir a ser prejudicial para todos os grupos, indivíduos e por aí vai. Agora vejam, como surgiu isso? Isso surgiu sobretudo no início do século XX. Isto porque quando houve a Primeira Guerra, formou-se a Liga das Nações, enfim, uma liga que tinha por objetivo juntar os povos, fazer com que estes povos não entrassem mais em conflito, criando regras e tudo mais. Começou-se a pensar estratégias para evitar que nós não tivéssemos conflitos entre nações. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento, com o genocídio que houve, né, milhões foram mortos, né, e logo após a Segunda Guerra Mundial, aí sim várias instituições, universidades pelo mundo afora, começaram a criar áreas de investigação que tinham como elemento essa análise do conflito e como agir diante dele de modo que nós pudéssemos evitar os episódios violentos que nós tivemos. Então, a partir daí surgiu, né, que nós chamamos de resolução de conflitos, né, essa área que recebe pessoas das mais variadas fontes de conhecimento e que hoje está em plena, digamos, em pleno, né, investimento, muitas são as pesquisas, enfim. E eu termino esse vídeo desejando, inclusive, que você possa se somar com a gente na pesquisa desse tema, porque, como você vai ver, né, ele está vendo, né, ele é muito interessante. Bem, é isso. Muito obrigado. Até a próxima etapa.